Bom, é quase boa tarde, né? O que nós vamos fazer aqui um pouquinho agora é fazer um certo comentário de várias coisas que nós vimos no dia de ontem e mesmo no dia de hoje, sobre um problema que, na maior parte das vezes, não aparece como um problema para as pessoas, especialmente no setor público, que é como que eu obtenho informação para ser um melhor agente público. Onde que está essa informação, de que jeito que ela é tratada e como que eu posso obter. Então, eu vou fazer só algumas pinceladas do que é uma gestão de informação que possa sustentar decisões e ações qualificadas e adequadas, e a gente vai se inspirar um pouquinho na Lei de Acesso à Informação Pública. O tema está colocado aqui porque é muito difícil a gente conseguir fazer valer todos os princípios constitucionais, a eficiência, a eficácia nas nossas ações, se a gente não sabe o que está fazendo, se a gente não tem certeza das informações sobre o nosso problema e se está tendo resultado, certo? Aquilo que nós estamos fazendo. Então, o foco do nosso debate aqui, e vocês podem interromper, tá? Eu vou fazer algumas pinceladas técnicas para vocês tomarem conhecimento de que existem instrumentos disponíveis, né, para a gente fazer essa gestão da informação, embora, na maioria das vezes, as pessoas acham que se puser o Google, né, se comprar um monte de computador, um smartphone, um tablet, etc., etc., vai estar absolutamente coberto de informações. Eu aviso aos navegantes que o Google cobre 10% do que a informação produzida no mundo, certo? Então, o Google, quem é do meu tempo, sabe que existia uma publicação chamada Seleções do Reader Digest. É um almanaque. Nós achamos muita coisa, só que o filtro das informações é o filtro colocado pela empresa, né? E não pela nossa necessidade. Provavelmente, algumas informações que a gente precisa vai aparecer lá pela 78ª página que você não vai chegar, né? Então, o foco do nosso debate aqui, e note, eu estou apenas pincelando para colocar o problema para vocês, né? A efetiva realização do controle da transparência nos marcos institucionais do Estado Democrático de Direito não se realizará com eficácia se não ocorrer um processo sistemático de gestão da informação. Se eu não souber aonde eu estou atuando, para quem eu estou atuando, se o instrumento que eu estou usando é correto. E se eu não tiver os indicadores que a Patrícia aqui já mencionou. O que garante que as ações dos governos, mesmo as eficientemente realizadas, estão sendo eficazes para resolver os problemas? Ou será que a gente está realizando eficientemente uma ação incorreta, que não resolve o problema, certo? Eu vou dar um exemplo. No Brasil, nós temos pouca verba para a saúde, mas somos perdulários nessa verba para a saúde. Por quê? Porque quem vai para uma fila de um hospital e não consegue, faz um procedimento, faz um exame médico que o médico pediu. Aí só consegue marcar consulta para depois de 6 meses. Aquele exame não vale mais. E eu não tenho um prontuário unificado. Se ele pegar um outro médico, o outro médico vai repetir todos os procedimentos. Porque eu não tenho um prontuário unificado para dizer assim, aquele paciente, que qualquer outro médico no país possa entrar ali e saber que medicamentos ele está tomando ou não está tomando, entendeu? Que ele fez um outro procedimento. Então, a gente, num país que tem pouquíssimo dinheiro, certo? A gente fica repetindo ações, porque a gente não tem acesso às informações. E eu estou falando da saúde, mas isso é meio comum em quase todas as outras ações. Eu garanto que muita gente aqui, o vereador, quando vai fazer um projeto de lei, ele tem dificuldade de saber até se já existe outro. Certo? Na mesma Câmara Municipal. Né? Então, eu selecionei aqui das palestras de ontem algumas frases. Olha, teve inúmeras situações, mas eu selecionei algumas, certo? Que dizem respeito efetivamente a ter uma gestão sistemática da informação, né? Que é
O professor Ives Gandra disse, a melhor maneira de evitar fatalidades é conhecer os fatos. Ora, como é que a gente consegue os fatos? A gente vai fazer um surveyzinho mercadológico a cada situação? A gente vai fazer uma série de perguntas a cada situação? A gente vai conversar com quem? Como é que a gente conhece os fatos? A fiscalização não pode ser só formal. Tem que ir além e verificar os recursos estão sendo bem gastos, disse o conselheiro Dimas Ramad. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai a fundo e verifica se os recursos estão sendo bem dados? Na hora que estivermos fazendo uma fiscalização, nós vamos ter que visitar cada uma das entidades, certo? Que nós estamos fiscalizando, nós vamos ter que ir lá presencialmente fazer isso? E, principalmente, assim, na série histórica, será que está acontecendo alguma coisa? É uma informação isolada, que não tem o anterior e o posterior, que a gente não sabe o que aconteceu antes, ou não sabe o que aconteceu depois, provavelmente eu não consigo contextualizar. O professor Sugiura falou, a estruturação do controle interno possibilita que o dirigente disponha de informações qualificadas para a tomada de decisão. Eu costumo colocar, você está numa determinada situação, você recebe alguém da Zona Sul de São Paulo, um movimento de moradia, certo? Que tem uma invasão de uma área de manancial, certo? Para você tomar uma decisão, ao mesmo tempo você recebe um conjunto de manifestantes ambientalistas que quer tirar aquelas pessoas de lá. O que você vai fazer? Em quem você vai acreditar? Você vai ficar, ou será que você tem condições de avaliar qual é a situação real sem ir lá no lugar? E se essa situação real se relaciona com alguma outra? Estou falando sério, gente. Quem tem essas condições aqui no seu trabalho? Cada problema que acontece, saber o que veio antes, o que vem depois, o que tipo de problema está acontecendo para tomar uma decisão com um pouco mais de segurança. Ou fica apenas, que é muito importante, mas isso é uma outra questão, é a gestão do conhecimento, fica apenas na experiência pessoal. Quer dizer, eu estou aqui há muito tempo na administração, então eu sei que isso se porta de mais ou menos de uma determinada forma. A atribuição de obrigações aos municípios pela União, sem saber se há condições de fato para a sua efetiva implantação, disse o doutor Sérgio Rossi, sobre a política estadual de resíduos sólidos. Ele até usou a palavra de uma canetada, se transfere para os municípios uma série de atribuições, ou aliás, se faz lei sem saber que fiscalizar, quem vai fiscalizar, o que vai acontecer, se tem condições de funcionar, ou então a gente faz recorte e cola, como foi dito ontem também no orçamento. Quer dizer, tinha uma ponte, a ponte era o mesmo lugar, o mesmo rio, num rio do outro estado. Quer dizer, eu não sei nem o que eu estou formulando. E disse o professor Daniel Serrazul, a gente está rodando em falso. A gente anda rodando em falso, porque a gestão da informação, gente, o Brasil, no país, nós temos uma carência, certo? Muito grande de infraestrutura. A gente consegue identificar que a gente tem carência de infraestrutura de transporte, que a gente tem carência de infraestrutura de educação, de saúde, infraestrutura física, inclusive. Mas a falta de infraestrutura de gestão da informação, que é uma gestão intangível, quer dizer, a informação é um negócio intangível, né? Não é uma porta, uma cadeira, é alguma coisa que é uma relação, isso raramente as pessoas imaginam, elas raramente identificam esse problema. Quando elas estão agindo no dia a dia, que aquilo falta gestão da informação. Não tem memória, e se não tem memória, não tem planejamento estratégico. E se não tem informação, eu não consigo fazer planejamento. Eu não sei para onde eu vou. Literalmente, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é bom. Nós chegamos ao absurdo de ter leis experimentais. Se a lei pega, uma parte da situação de a lei pega, a lei não pega, é porque eu não tenho informação sobre a realidade em que ela vai ser. Eu me lembro de uma situação da votação da Lei de Concessões Federal, em que tinha-se uma divergência muito grande para estabelecer qual seria a medida do valor do pedágio que fosse cobrado. E as pessoas conseguiram fazer um acordo em cima da seguinte expressão na lei: será estabelecido pelo valor de mercado. Ora, mas a Dutra não concorre com a Fernão Dias. Quem vai para o Rio de Janeiro vai pela Dutra, quem vai, entendeu?
Quem vai para Belo Horizonte vai. Não existe, nota, uma expressão que solucionava todos os problemas, mas que não se mantinha na realidade. Quer dizer, não tem fulcro na realidade. Eu estou dando esse exemplo, porque tudo isso é falta de informação. Ou então, assim, não, nós vamos ter receitas acessórias, então, para diminuir o valor do pedágio, nós vamos cobrar o uso das áreas lindeiras, as rodovias. O município sabe muito bem o que é isso. O concessionário de rodovia cobra até a intermediação para falar com a Artesp. Cobra tudo. Se for passar como se diz, uma galeria pluvial por debaixo da rodovia, o prefeito vai ter que pagar para a concessionária o uso da área lindeira. Certo? A área intermediária. A área que foi desapropriada para a construção da rodovia. E isso, quando se escreve na lei, tem que entender que tem isso, tem que ter informação, quer dizer, qual é a situação real que tem lá. Quantas pessoas, porque senão eu vou cobrar aluguel de beira de estrada até para índio. Certo? Quer dizer, qual é a situação real? E a situação real, se eu tenho gestão de informação, eu não tenho que ir toda hora perguntar o que está acontecendo. E também informação não existe se eu não tiver uma série histórica. Quer dizer, o censo demográfico só tem sentido porque eu o faço de 10 em 10 anos, com uma determinada metodologia, para dar uma fotografia, certo? Então, a nossa situação no país é isso aí, ó. Sistemas de informação e base de dados não integrados, todo mundo compra pacote, então compra o algoritmo do Google, aí vem o fulano e vende um pacotinho que diz que vai resolver todo o problema de protocolo daquele município, certo? Vem o outro e diz, não, isso aqui resolveu um problema lá na Volkswagen, então vai servir aqui também. Os acervos são tratados como estoques. A gente tem dificuldade de fazer a transição de governo, de um governo para o outro, embora a Constituição e a legislação diga que tem a haver uma transição entre um governo e outro, é dificílimo fazer transição de governo, porque você não tem nada organizado, a não ser entrevistar as pessoas, certo? E a tecnologia, falta uma política clara. Metadado, gente, metadado é um tipo de instrumento que eu uso para pescar informação num acervo. São dicionários, vocabulários controlados, entendeu? Eu vou dar um exemplo. A palavra aplicação, se eu falar num acervo de informática, é uso de uma determinada tecnologia. Se eu falar em Ibiting, é um tipo de bordado. E se eu falar num acervo de saúde, é uso de medicação. Então, o metadado, o que ele controla é isso. Quer dizer, aqui na Assembleia Legislativa, a palavra mesa com letra maiúscula não é cadeira. É a alta administração da casa, certo? Vocês façam perguntas, tá? E controle social, eu não vou me estender aqui, porque nós falamos um encontro inteiro sobre controle, certo? Então, não precisamos aqui detalhar, ou seja, você tem que, para você fazer o controle social, como é que você faz o controle social? O cidadão levanta, como é que a gente vai nessas audiências públicas e as coisas acontecem? As pessoas falam opiniões, né? É uma colheita de opiniões. É muito difícil a pessoa chegar com uma informação real, dizendo o seguinte, olha, falta isso, isso, isso e isso no meu bairro. Ou a pessoa conseguir fazer um apanhado dos problemas que existem numa determinada região. Eu vou destacar o seguinte, o Índice Paulista de Responsabilidade Social, que é o IPRS, e o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, por exemplo, vai dizer quantos moradores de rua tem em cada região da cidade de São Paulo. Agora, ele tem que ser feito a cada 2 anos com uma metodologia que todo mundo conhece. A metodologia é a regra do jogo, certo? Eu não posso ficar mudando a metodologia, todo mundo assistiu a confusão que deu com o IBGE quando muda a metodologia, porque se mudar a metodologia na coleta de informação, eu perco o diagnóstico. Eu não sei mais o que vai acontecer, certo? Então, não existe, na realidade, essa possibilidade de fiscalizar as ações governamentais. Nota, não é só pelo cidadão, é pelo próprio agente público, dele saber o que efetivamente está acontecendo com aquilo que ele está fazendo, se eu não tiver informações corretamente organizadas e sistematicamente organizadas. Eu costumo dizer que o Brasil é um país que tem problemas de competitividade
por uma série de motivos que a gente conhece do ponto de vista econômico, mas ele se diferencia dos outros BRICS, especialmente Índia e China, porque Índia e China têm um poderoso sistema nacional de gestão de informação. Certo? E o Brasil não tem. Existe muita dificuldade de você começar. Claro que existem as exceções, mas você, cada ação, cada governo que você começa, parece que você está reinventando a roda. Entendeu? Você não consegue saber o que ficou, para onde você vai, de onde você vem. Né? Então, nota, de acordo, dentro da palestra do professor Ives Grande, isso é contra daquela burocracia de Estado que tem que fazer o Estado funcionar, independente de quem seja o agente público ou político e o gestor. Quer dizer, essas condições para o próprio gestor são essenciais. Né? Então, a informação, gente, não é a mídia, não é notícia. A informação, quando chega na manchete do jornal, ela já era. Né? Quando ela atingiu a manchete do jornal, você já não é mais informação, já é notícia. Então, informação, para deixar bem claro, é o seguinte: é uma relação entre uma necessidade de saber de um sujeito, que é o agente público, no caso, e a possibilidade dessa necessidade ser atendida pelo conjunto de dados acumulados em acervos. Os nossos acervos são absolutamente papel velho. A gente muda sistema de informação, muda software de sistema de informação, sem garantir migração do que estava antes. Então, mudou o sistema de informação. Eu vou dar um exemplo que é pessoal, tá bom? Eu estou com um problema de instalar um telefone na minha casa, porque a loja virtual da Vivo, ela parte do princípio que toda rua tem CEP. E o CEP do meu município é do município. Então, você não consegue sequer, eles não conseguem sequer nem saber que naquela rua a empresa tem telefone. Eu sei porque a minha rua tem telefone. Mas pelo sistema você não consegue saber. Você põe o CEP e o número. E aí ele vai te dizer um CEP, entendeu? Não tem por que migrar o sistema e não migrar as informações. Então, nota, até nesse problemão que você tem com o prestador de serviço público, tá? Eles não fazem a gestão integrada da informação. Portanto, é relativo, certo? Olha bem, lembra da frase do deputado do Paulo, ontem, Massura? Ele disse assim, ó, portanto, a paciência da informação é a medida da redução da incerteza sobre um determinado estado de coisa. É isso que é informação. Não é livro periódico que fala a mídia, é aquele dado que eu recebi e que efetivamente resolveu uma dúvida. Eu estou fazendo um projeto de lei, mas já tem. Então, não preciso fazer. Eu estou fazendo uma ação de fiscalização, não, já foi feito. O que o Ministério Público está fazendo aqui? O que o Tribunal de Contas está fazendo na mesma área? Não tem essa conexão. Quer dizer, o que o Poder Legislativo está investigando com a telefonia, por exemplo? O que as agências nacionais estão fazendo? Nós não temos nenhuma base nacional de legislação unificada. Nós não temos RG unificado. Como é que eu implanto uma política de segurança nacional se eu não consigo saber? O cidadão pode ter 200 RGs. Se eu não organizei nem o sistema de informação de registro geral, certo? O único que é o CPF, né? O imposto de renda. Nota que isso também é uma decisão política. Os sistemas de informação mais organizados são os tributários, certo? São os econômicos, não são os sociais. Né? Essa questão de você priorizar ou não um sistema de informação leva a isso também. Agora, nós recebemos um presente nessa área para começar a organizar, que é a Lei de Acesso à Informação Pública. Tanto é verdade que o país não tem gestão de informação, que a Lei de Acesso à Informação Pública, ela desce a detalhes definindo o que é informação, o que é sistema de informação, o que é gestão de informação. Se o país tivesse isso acontecendo todo dia, não precisava uma lei que definisse para o Brasil inteiro o que é informação. Informação, dados processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento contidos em qualquer lugar. É isso que é informação. Nota, é uma relação para a produção do conhecimento. Se aquele dado não produz conhecimento sobre a realidade ou sobre a minha ação, não é uma informação, é um estoque ainda, certo? É uma notícia.
E essa que é o que nós menos temos no país, menos formulamos no país, que é a informação estratégica. Por exemplo, nós temos o IPRS e o IPVS. Mas o que a gente faz com essa base de dados que a gente tem? Quem formula políticas públicas, ninguém está utilizando isso. Porque você tem informação organizada também, você educar, depois de um certo tempo, as pessoas aprenderem a usar informações organizadas para tomar suas decisões. Então, as organizações sociais, elas não precisariam cada uma estar tirando numa direção. Elas poderiam ter um lugar lá, onde eu olho e vejo que você tem a base. O IPRS é um alicerce. Agora, você pode fazer inúmeras análises em cima disso para tirar o que se chama informação estratégica. É aquela que permite identificar dentro de um conjunto de informações em processo, certo? O elemento determinante, o rumo histórico, a tendência, a missão e os eixos a reforçar. É a informação que alimenta e potencializa a prática social. Quer dizer, se eu tenho um conjunto de informações, eu vou analisar, ver se eu tenho isso sendo feito, porque isso é tudo coisa de longo prazo, gente. Um sistema de informação organizado, ele não produz efeito imediato. Você tem que colecionar e organizar e relacionar e saber as coisas mudam de nome, certo? E você vai fazendo toda essa relação. Então, por exemplo, uma pessoa que hoje fala em tecnologia de informação e comunicação não sabe que isso já chamou cérebro eletrônico. Né? Então, eu tenho que recuperar todas essas informações para trás, toda a história. Muito pouca gente sabe que existiu no estado de São Paulo o planejamento estratégico de uma comissão internacional da Bacia Paraná-Uruguai, que fez todo o planejamento que ainda está sendo utilizado. Todo o planejamento estratégico de usinas hidrelétricas, de hidrovias, ainda é desta comissão que funcionou no começo do século XX. As eclusas todas do Rio Tietê, entendeu? Agora, nós deixamos de fazer isso. Faz tempo que a gente não faz isso. Então, essa informação estratégica, depois de um certo tempo, você sabe para onde você está caminhando. Por exemplo, quem vai comprar alguma coisa pela internet, procura na internet, vou comprar uma máquina de lavar. Imediatamente após, dentro do Facebook, começa a aparecer. Isso por quê? Porque o cara tem um cidadãozinho olhando lá você escrever todo dia? Não, porque existe um sistema de gestão de informação que está informando a empresa, certo? Então, o que é informatizar, gente? Não é comprar computador, pelo amor de Deus, certo? Tem que comprar, é colocar a informação e a sua transferência, uso e compartilhamento como elemento determinante da organização do trabalho. Quer dizer, quando eu vou organizar o meu trabalho, eu tenho que saber transferir a informação, compartilhar a informação, fazer a informação chegar na ponta, certo? Daquela ação, certo? É que é informatizar. Pode ser com máquina ou sem máquina, certo? Na lei de acesso à informação, olha, gente, isso é a lei de acesso à informação. O que ele escreveu lá? Alguém faz isso aqui? Que está na lei? Alguém já conseguiu fazer isso? Por quê? Vocês ouviram o que ela falou? Quer dizer, existe uma identificação, porque a classificação é muito genérica. É muito genérica, porque nós não temos no país algumas ferramentas que já foram inventadas antes da Segunda Guerra Mundial, chamado tesauros, metadados, que dizem o que é um tesauros e um metadados? É aquilo que eu falei, a palavra que eu vou usar
para classificar uma informação ou para descrever uma informação, ela precisa estar relacionada não apenas ao que contém aquele documento ou aquele suporte físico que carrega aquela informação, precisa estar relacionada com o universo que vai procurar. Eu trabalhei 11 anos, eu fui diretora na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, e nós usávamos um processo que era assim, a gente capturava como as pessoas chamavam as coisas. Como é que elas chamam? Porque uma pessoa que vai buscar informação e não tem, é um paradoxo, ela não sabe qual é o nome certo daquele conceito. Ela não sabe, se ela está procurando uma informação, ela não sabe que aquela informação, certo? E tem gente que acha que é absurdo. Se alguém entrar num lugar e falar, nota, eu estou procurando... como aconteceu com um professor de economia que procurava um livro verde com uma galinha na capa, ele não lembrava o título nem o nome, mas a gente achou, porque havia um controle de informação de crescimento da estante por metro, porque a estante cresce, então a gente sabia que tinha entrado tantos livros ali, ele só se lembrava vagamente que ele procurava num determinado lugar no prédio e a gente tinha mudado de prédio. Então a gente fez um cálculo e achou o livro verde de galinha na capa, certo? Porque tudo isso é métrica, você consegue fazer com técnica. O Brasil não tem isso, não tem esses instrumentos. Então, é difícil classificar a lei. Você classifica o documento, mas você não classifica como a pessoa procura. Então, por exemplo, durante um certo tempo, as pessoas começaram a procurar cana-de-açúcar, cana-de-açúcar, cana-de-açúcar. Qual era o problema? Era o pró-álcool. O termo correto, conceitual, é pró-álcool. Ou as pessoas procuravam arroxo salarial. Eu não posso classificar um documento por uma palavra que vamos dizer, é uso comum, é o uso comum. Mas essas ferramentas fazem a tradução entre o uso comum, que é como a pessoa procura, certo? Porque ela não conhece ainda. Se ela não conhece ainda, ela não conhece o nome certo, certo? E o nome correto. Essas ferramentas é que se chamam tesauros. Todos os países fazem isso. O Brasil não faz na língua portuguesa. Por isso que você não consegue ter o específico, a palavra específica. Eu me lembro que a gente foi usar, nos Estados Unidos, quem faz isso no país inteiro é a Library of Congress, que é a Biblioteca do Congresso. Nós fomos tentar usar, e as palavras não são neutras, tá, gente? Você não pode simplesmente traduzir de um outro país para cá, porque a língua é uma coisa viva, certo? O termo que eles tinham para o CPDOC, né, que era o acervo de política contemporânea do Brasil, era maior que todo o acervo, era a história do Brasil, certo? Então, essas coisas o país não tem, está vendo? Tratamento de informação, conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, classificação, é esse o problema. Nós vamos classificar como? No achômetro? Quer dizer, eu ponho a palavra moeda, ela põe a palavra dinheiro, você põe a palavra grana, ele outro põe a palavra câmbio. A pessoa não vai achar informação. Eu tenho que juntar todas as coisas. Eu tenho um patrimônio de conhecimento que essas ferramentas têm que permitir que eu ache, certo? Agora, se a gente não tem isso, fica difícil funcionar como agente público e o controle social, então. É isso que um pouquinho determina esta fulanização do controle social, que o professor Serra Azul falou ontem. Quer dizer, tem um problema estratégico na corrupção, que ele falou, nós estamos rodando em falsa. Tem um problema estratégico na corrupção que não é só penalizar o agente, né? Tem um problema maior, que nós temos que fazer uma comparação, ver como isso está acontecendo, de onde está surgindo agora, de onde tem essa informação para eu fazer isso, né? Então, o tratamento da informação sigilosa é feita de outra maneira. Então, gestão da informação, gente, começa assim, ó. O que é a informação? O que é gestão da informação? É aquilo que permite que a informação consistente, na hora certa, para a pessoa certa. É isso que a gestão da informação tem que permitir. Não tem que ser aquele Moscou está em chamas, que toda vez que você tem que resolver uma coisa, fica aquele desespero, né? Chama meio mundo, fala com fulano, telefona, faz não sei o quê, para obter minimamente uma ideia do que está acontecendo, certo? Então, essa carência, né, de gestão da informação é um negócio que atrapalha muito a melhoria da qualidade, tanto do trabalho do agente público, que é um negócio com sofrimento.
Eu vou falar uma coisa aqui, às vezes você vai fazer alguma coisa, é um sofrimento infernal decidir, porque você não consegue saber se principalmente é uma coisa nova. Isso inibe muito a ação das pessoas. As pessoas não conseguem inovar porque elas não conseguem saber se elas estão caminhando pelo jeito certo. Então, você tem algumas coisas, eu não vou me aprofundar, mas o fato é o seguinte, você tem duas coisas básicas, que é a disseminação seletiva, coletiva, que é aquela divulgação geral que você faz. Por exemplo, os sites na internet, as publicações, os catálogos, biblioteca, enfim. Isso são disseminações coletivas. E a disseminação seletiva, que é aquela que eu falei, que você entra na internet, procura um produto e automaticamente ele te cadastra com um perfil de que você procura aquele produto e passa a te jogar, só que aí anúncios, informações selecionadas. Vocês imaginem isso na hora da saúde. Como se poderia aprofundar isso no restante do Brasil? A hora que você tem uma teleconferência, por exemplo, um médico não sei onde que está atendendo uma emergência, certo? Ele tem o tal problema, ele poder ser alimentado pelo próprio sistema jogando informações. Olha, já teve tantas experiências desse tipo, aconteceu tal coisa, certo? Enfim, isso existe, tá, gente? Isso não é ficção científica, não, tá? Os modelos que a gente tem tecnológicos, certo? São vários. Vocês fazem fórum de discussão, universidades corporativas. Essa que eu falei que é o que a NSI usou, aquela que os Estados Unidos usou para bisbilhotar todo mundo, até a Angela Merkel, e esse do Facebook, que acha quem está procurando máquina de lavar, é o chamado mineração de dados. Você põe um tipo de ferramenta e de instrumento naquelas relações que são feitas na internet e diga o seguinte, eu quero recuperar todo mundo olhar todo mundo que eu considero terrorista, certo? Que foi o que a NSI fez. Entrou nos e-mails de todo mundo, põe uma palavrinha lá, quem falasse aquela palavra nas suas relações, nota, isso foi feito por uma espionagem, mas pode ser feito, por exemplo, no projeto Genoma da FAPESP, que faz isso. Você tem uma rede de pessoas trabalhando no projeto Genoma e você vai o tempo todo administrando essas relações e mostrando de um para o outro quem que está fazendo o quê, quem que está falando o quê, certo? Porque e-mail também é informação, tá? E o que é no dia a dia? Quando eu estou falando o que é no dia a dia, porque todo mundo fala, não vou fazer gestão de informação, porque é um negócio trabalhoso. Você deve ter enfrentado isso, e o Estado de São Paulo é um dos mais organizados, mas mesmo assim tem problemas. A pessoa não quer saber, esse negócio de tabela de temporalidade é uma confusão, ai, dá um trabalhão, porque tem que pegar tudo aquilo, olhar. Por que dá um trabalhão? Por que dá um trabalhão? Porque nós deixamos amontoar. Então, tem que fazer para trás e para frente. Certo? Então, gestão da informação não é um negócio de Marte, nem de Vênus, certo? Começa, por exemplo, organizando os documentos no desktop, faz pastinha, sabe? Faz aquelas pastinhas, põe o nome na pastinha. Em vez de simplesmente ficar salvando um negócio do Word, depois não sei onde eu enfiei o documento, certo? Dentro do computador. Não é isso? Eu faço o documento, salvo lá não sei onde, certo? E aí, então, gestão de informação não é para fazer depois, é para fazer agora. Se eu não faço todo dia, eu não consigo institucionalizar. Eu não consigo fazer com que toda a unidade administrativa se preocupe em fazer de forma integrada, né? Então, dia a dia, certo? Começa organizando. Um esquema de organização de papéis tem que ter sempre a mesma lógica, que é a tabela de temporalidade. Tudo bem, ela pode ser genérica, porque eu não tenho ainda os instrumentos, mas ela tem que seguir sempre a mesma lógica. Lembra que eu falei que informatizar é imaginar que eu vou transferir a informação? Então, toda vez que eu estou organizando a informação, eu não tenho que pensar como é que eu vou achar. É como é que o outro que não entende nada disso vai achar. Porque senão eu não vou transferir, vai ficar comigo. Certo? Por exemplo, uso de sigla. Né? Uso de sigla. Nem todo mundo domina o que significa aquela sigla. E os parlamentos são peritos. Os nomes das comissões é tudo
com as siglas, né? CCJR, não sei, aquele monte de sopa de letrinha. Tá? Criar instruções normativas. Por exemplo, quem daqui trabalha em lugar que tem protocolo unificado? Protocolo de numeração. Não, mas eu digo protocolo inteligente, que o cara consegue entrar com o número do protocolo depois, porque a lei de acesso à informação obrigou a fazer isso. Quem não tem? Na Câmara Municipal, por exemplo, projeto de protocolo. Não precisa, porque nós também não temos aqui na Assembleia. A gente tem uma área da Assembleia toda autuada, que é a área do processo legislativo. Mas a gente não tem um protocolo unificado de correspondência que tenha uma função inteligente. Que o numerinho signifique que nem código de barra, significa isso, para você não ficar procurando naquele monte de... Mas onde que eu enfiei aquele negócio que tinha não sei o que, uma carta de não sei onde? Certo? Mas nem o protocolo unificado. Então, estabelecer um protocolo unificado. Sabe? São coisas assim, pequenas, que você se comunica com uma pessoa e diz para ela assim, olha, quando você responder, usa o número desse processo, porque aí... Exatamente, porque você vai amarrando aquela documentação, a primeira coisa que você faz é amarrar aquela documentação toda num anzol só, sabe? Como se fosse um chaveiro. Esses numerinhos, esses protocolos, como se fosse um chaveiro em que você vai colocando todas as chaves. Então, tudo bem, nós temos que fazer inúmeros instrumentos que a gente não fez ainda, mas a gente tem que começar pelo começo, certo? Sabe, não é um negócio... Porque gestão da informação é que nem saneamento básico, gente, ninguém vê. Gestão de informação, quem faz é uma chatura, é aquele chato que fica organizando documento, que seja tudo arrumadinho, e no país é confundido com o burocrata mora, aquele que põe carimbo, que não sei o que, entendeu? Então, ninguém quer ficar nessa posição, né? Mas isso acontece no mundo inteiro, certo? E por isso que o Brasil, de vez em quando, em certos setores, tem voo de galinha. Ele não consegue recuperar nem as experiências interessantes que ele fez antes, né? Outra coisa, gerir não é reagir à demanda. O que tem você teve um problemão, aí pega e compra um pacote e organiza aquele pedacinho, certo? Em cima daquela demanda, de forma absolutamente desintegrada. Então, fica lá um negócio, se gasta montanhas de dinheiro, às vezes para desenvolver um pedacinho da informação, certo? E aquilo morre e depois não tem continuidade. Então, gerir informação é todo dia, toda hora, mesmo que não tenha esse nome, certo? E buscar soluções integradas e institucionalizadas, não fulanizar as soluções. Quando eu chamo fulanizar a solução, está difícil achar os livros de direito parlamentar, então faço uma biblioteca na minha sala, certo? Que mais ninguém vai ter acesso, certo? Então, mudou de... ou então, assim, está difícil fazer uma discussão de tabela de temporalidade na instituição toda, que dá trabalho, eu preciso falar com todo mundo, compartilhar com todo mundo, gestão de informação é sempre compartilhada, certo? Aí eu pego e faço uma solução, baixo lá de não sei onde, um software de não sei o quê, e começo a organizar aquele negócio que só eu vou recuperar. Aí eu vou embora da organização, nunca mais ninguém acha aquilo, e morre. Certo? Então, percebe que o Brasil, por não ter gestão da informação, é perdulário. Perdulário não só no sentido de dinheiro, perdulário no sentido de conhecimento. Conhecimento de um monte de agente público que foi embora, de um monte de organização social que fez parceria, e você não pega o rastro do que foi que aconteceu. Você não consegue saber quais foram as experiências de determinadas coisas que aconteceram e que podiam ser muito importantes, certo? Para essa solução, tá? E o papel da tecnologia da informação. Gente, tecnologia da informação não é produto, é processo, tá? Gestão da informação não é projeto de informática, certo? A informática é essencial, mas não é projeto de informática, certo? Porque se você compra o pacote todo fechado, ele já vem todo indexado. Você vai ter que classificar de acordo com... por exemplo,
o Brasil não tem um sistema nacional de vocabulário controlado para as doenças endêmicas do país. Existe um dicionário internacional chamado Medline, que é norte-americano, da Library of Congress, certo? Ora, a língua é uma coisa viva. Se eu tenho determinadas doenças no país e não tenho no outro, certo? Essa coisa de ninguém achar o ebola tem muito a ver com isso. Porque o ebola dava na África, então apareceu a palavra ebola, certo? Nos sistemas de saúde para achar os documentos, entendeu? Ter a palavra específica, como ela falou, é muito importante. Você ter o anzolzinho específico que pesca aquilo. Como era um problema da África e não era um problema norte-americano, certo? Note que eu estou falando propositalmente para dizer que a gestão de informação ela representa uma situação de evolução sociopolítica e tecnológica. São decisões políticas que eu tomo. E, mesmo assim, na década de 80, né, o Brasil tinha problemas com desidratação. Foi quando surgiu a pastoral da criança, aquela coisa toda. O Brasil tinha um problema endêmico de desidratação infantil, certo? Que provocava muita mortalidade infantil. E a Organização Mundial de Saúde construiu no Brasil a Biblioteca Regional de Medicina, que fica ali na Rua Botucatu, certo? E que coordena esse sistema de informações em medicina, coordena mundialmente esse sistema de informação na área médica. Ora, você para achar desidratação, como o vocabulário é norte-americano, você tinha que usar doenças do aparelho digestivo, porque desidratação não era um problema deles. Então, a palavra não tinha aparecido, porque não era um problema deles. E era um problema de dinheiro, porque você tinha que pedir por telex, você ficava horas recebendo formulário contínuo de 2.000, 3.000 páginas até achar desidratação. Aí a Organização Mundial de Saúde veio para o Brasil e criou um vocabulário chamado LILAC, que faz as palavras da saúde no Brasil. Se vocês entrarem lá em Descritores em Ciência, que é a única coisa que existe no país, Descritores em Ciência da Saúde, da BIREME, eles vão anotar todas aquelas palavrinhas horrorosas que tem nas bulas dos remédios. Eles fazem todos os bulários. Quem que está usando a palavra correta para dizer a bula do remédio? E fazer um vocabulário controlado de escritores em ciências da saúde é uma ação social compartilhada, porque eu tenho que falar com quem está procurando, entendeu? A que palavra que ele está usando? Tá? Então, o papel da tecnologia da informação é muito importante, porque eu não posso comprar pacote fechado. Se eu comprar pacote fechado, eu só vou maximizar o meu problema de gestão documental de informação. Porque, além de eu não conseguir gerir o que eu tenho, eu vou aumentar o custo. Porque eu vou pôr uma máquina no meio, que tem que ter manutenção, vou ter que... Entendeu? Eu não resolvo o problema se eu não for por aí. Bom, encerramos aqui, certo? Eu não vou dar aula de ciência da informação, mas eu queria alertar vocês de que, na base de tudo que a gente faz, se o país quiser ser alguma coisa quando crescer, certo? Ele tem que gerir a informação. E a lei de acesso à informação, ela é uma conquista muito grande, porque ela fez isso, ela dá um norte para todos os agentes. Então, quem não tem gestão, tá bom, você tem uma série de técnicas da ciência da informação para fazer isso. Mas a gente não tem cientista da informação disponíveis a rodo no Brasil, como não tem engenheiro, como não tem médico, como não tem uma série de coisas que a gente tem carência, certo? Então, não vamos começar? Não vamos começar, porque ela dá um norte muito preciso para quem quiser organizar, gerir a informação sistematicamente, tecnicamente, de forma adequada. Ela diz muito claramente qual é o norte que tem que seguir. Então, ela vai do artigo 1º ao artigo 8º, ela diz o que é informação, o que é primariedade, o que é documento, o que é gestão da informação, o que é tratamento da informação. Então, eu acho que o Brasil tem dificuldade de tocar o dia a dia da rotina, de fazer a rotina do dia a dia acontecer. Mas, quando faz algumas coisas, faz muito bem. Então, a lei de acesso à informação, a lei da transparência, a lei de responsabilidade fiscal e o marco civil da internet são instrumentos legais que a gente tem que ter tipo livrinho, sabe? Para olhar toda hora e seguir. Porque se o país seguir aquela diretriz, todos os agentes públicos seguirem aquela diretriz que está na lei de acesso à informação quanto à gestão da informação,
tem toda aquela outra parte de recursos, de pedir, etc. E tal, mas aquela primeira parte das exposições gerais, quanto à gestão de informação, a gente vai estar bem melhor daqui a 15 anos. Tá bom? Obrigada a todos. Muito obrigado à nossa diretora, Tânia Rodrigues Mendes, pela exposição. A palavra para as considerações, nossa diretora Desirê. Bom, eu acho o tema absolutamente relevante. Conversar com a Tânia e aprender com ela, minimamente, numa troca num diálogo, tem sido já absolutamente enriquecedor, desde o momento que a Tânia se tornou também uma diretora do ILP. Agora, eu tenho uma dúvida, e com isso eu abro também para vocês fazerem os questionamentos. Tânia, você disse no curso aqui da sua manifestação, você tocou sobre que o método de acesso à informação ele pode evoluir. E você falou sobre esse método, de tal forma que não se perca a memória. Como que a gente faz? Porque eu pensei, nesse momento que você tocou no assunto, num município pequeno, num lugar ainda que tenha muitas dificuldades de ter já um processo estabelecido, enfim. Qual é o primeiro ponto? Como é que você, do zero, como é que você parte? Qual é a primeira dinâmica, a primeira ação? É uma lei? É uma reunião? É um grupo de pessoas que pensam o município para frente? 5 donas de casa? Não sei. Qual é o mínimo para a gente criar o método de acesso e como ele vai evoluir a partir de então? Então, gente... Oi? Estão ouvindo? Está ouvindo? Então, na realidade, Desirê, esse mínimo, eu já fiz organização de informação com um grupo de donas de casa, certo? Que tinha um problema muito concreto, que era, não tinham dinheiro para comprar material didático e livros num bairro, certo? E como que faz para colocar todos aqueles livros disponíveis? Não tinha biblioteca, então não vou dizer para as pessoas que tem que usar tantas técnicas para fazer isso, certo? Não tinha biblioteca e também eles queriam compartilhar as revistinhas da Mônica, sem que perdesse. O problema inicial, então, você começa por coisas... num município muito pequeno, porque qualquer gestão de informação, ela tem que ser mobilizatória. Se eu não trouxer as pessoas para conversar, eu não vou saber como é que eu vou começar, ou qual é a primeira necessidade. Eu começo sempre pela necessidade mais premente. Às vezes, a necessidade mais premente de um pequeno município é ter uma pessoa treinada, devidamente feito treinamento, tá? Para acessar de forma produtiva todos os sistemas de informação que você tem disponíveis. Então, como é que eu faço? Eu fazia muito curso disso. Estratégia de busca em tal sistema de informação, estratégia de busca em tal sistema de informação e estabelecer um sistema mínimo de registro e documentação desse processo. Então, uma pequena instrução normativa. Olha, daqui para frente, nesse pequeno município, que 10 servidores vão padronizar. Então, tem reunião? Faz uma pequena memória. Decidiu? Faz um pequeno relatório. Tudo isso você vai fazendo, estou falando sem computador, sem nada. Tá? A gente fez isso no interior, no Vale do Jequitinhonha, no posto de saúde, criando a ficha no cadastro, no prontuário do paciente, inclusive todas as benzedeiras, as parteiras, tudo que eles tinham consultado. Só que você faz, nota, de forma compartilhada. Você chamou aquele grupo pequeno e começa. A outra coisa que pode ser mais visível é você efetivamente organizar a legislação. Um município um pouquinho maior. Começa organizando a base de dados de legislação, porque isso é muito importante para você mostrar que existe um método. A maior parte dos municípios não consegue nem expor no site qual é a sua legislação. Então, quando eu falei, é uma atitude de dia a dia, porque não funciona, tá, gente? Chegar um PhDeus qualquer
eu, inclusive, chegar num lugar com a minha melhor boa vontade, chegar, entrar e falar o seguinte, não, aqui nós vamos fazer isso, fazer não sei quantos tesauros, fazer não sei mais o quê, vamos pegar uma lista de vocabulário controlado, que acontece muito isso. A pessoa vem com vocabulário controlado do Senado, do não sei onde, não sei onde. O do Senado não funciona na Assembleia Legislativa de São Paulo, é tudo casa parlamentar. Então, assim, é você pegar no dia a dia, então, criar uma instrução normativa para organizar as pastas do Word, quem tem computador. Nós vamos chamar, sabe aquelas pastinhas? Nós vamos, se é uma situação institucional, se não é o computador da casa dele, nós vamos chamar aquelas pastinhas tudo igual. Licitação, certo? Processo de pessoal, certo? Processo administrativo, todo mundo vai escrever igual. Agora, eu posso fazer isso com um grupo de pessoas e, normalmente, isso é importante, que o agente que tiver responsabilidade por isso formalize de algum jeito. Ou por um ato, dizer, olha, esse grupo aqui. E não tem problema nenhum, é muito bom sempre começar nos termos do Marco Civil da Internet. É por isso que o Marco Civil da Internet é importante para a gente, porque ele diz que todos esses coletivos pequenos que a gente começa a fazer para fazer gestão da informação, tem que ter a participação do cidadão. Porque é ele que vai dizer. Então, mais um exemplo, quando eu fiquei 11 anos na Fundação Getúlio Vargas, a gente usava um sistema, porque aí eu vou arranjar um sistema, eu faço uma consultoria técnica, eu trago um técnico, ele vai ter que me dizer o sistema mais correto para fazer aquilo quando eu tiver que dar um salto de qualidade. Quando eu tiver salto, ou seja, quando eu tiver que sair da simplicidade, mas se eu não começar a fazer a simplicidade, eu não vejo a necessidade de fazer uma coisa mais complexa. Entendeu? Não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Mas como a nossa população é muito carente de informação, carente mesmo, certo? Ela não percebe que tem essa necessidade de informação. Então, o primeiro passo é você mostrar que existe a necessidade de organizar a informação. E começar com o pequeno. Respondi? Respondeu. E só acrescentando, qual é o valor, por exemplo, você que deve ter acompanhado tantos grupos, o valor que a pessoa agrega a si própria quando ela se torna partícipe de um processo que ela vê frutificar. Quando ela se torna sujeito do processo de informação. Gente, isso é muito importante, tá? A pessoa, no processo de gestão da informação, não existe pacientes. Como eu disse, a informação é uma relação. Quem determina que aquilo é uma informação não é quem emite, é quem recebe. Essa é a diferença entre notícia e informação. A notícia é aquilo que o dono do jornal resolveu que é notícia. Então, ele põe na primeira página, certo? A informação, tá, é quem recebe que diz que é uma informação. É quem recebe que diz, isso tirou a minha dúvida. Bom, primeiro, eu vou fazer uma imagem aqui, eu não sei se todo mundo aqui já fez maionese na mão, certo? Mas maionese você bate, é um negócio mágico, de repente ela dá ponto. Você vai lá batendo os ovos, de repente ela dá um ponto. Então, essa coisa que a pessoa sente, entendeu? Ela vai primeiro pegando as coisas de forma... Tem toda uma fase muito chata, certo? Mas, de repente, ela percebe... porque a quantidade de informação muda a qualidade do raciocínio da pessoa. Ela tem um ponto em que ela passa a duvidar. Porque assim, não é a dúvida metódica do Descartes, mas é o seguinte, tem um axioma em ciência da informação que diz o seguinte, quem tem certeza, a certeza é a medida da desinformação. Então, qualquer sistema de informação tem que provocar dúvida. Então, a partir do momento que aquele sistema de informação passa dúvida no sentido assim, puxa vida, tem mais coisa do que eu imaginava. Eu dei aula uma vez para uma moçadinha de ensino médio, e eles iam fazer um trabalho e escolheram o tema ou nada. E eu tinha dito, olha, vocês têm que ver, era uma biblioteca enorme, no Seminário Teológico da Igreja Anglicana, tem uma das maiores bibliotecas do país. Falei, vai lá, expliquei, vê o que tem, não escolhe o tema com muito grande, porque vocês não têm muito tempo, mas eles achavam que não iam fazer nada. Aí foram lá, eu falei, agora vocês vão ter que fazer 3.000 anos de filosofia para discutir. Então, vocês vão fazer sobre o nada. Então, essa coisa dele agregar que ele é sujeito ele se sente mais seguro naquilo que ele vai
decidir. Entendeu? É a mesma. Eu vou dar um exemplo concreto. É completamente diferente uma pessoa que se apropriou de informações sobre como é que funciona o juro no crediário daquela que vai comprar e acha que não está pagando nada. Então, ela se sente sujeita. Então, certeza, certo? É uma medida da desinformação. Então, isso de você chegar e achar que você está fazendo um programa, uma ação, uma política social completamente nova, certo? Sem ter levantado quem foi que fez, ou o que fez, ou que coisas que foram semelhantes, é falta de sustentação. Então, o conceito, inclusive, de sustentabilidade está vinculado a você ter informação. Então, a pessoa, ela se sente dona daquilo. E é isso que ela é mesmo. Quer dizer, o cidadão é dono da informação. No Estado democrático, que a gente já viu durante o dia de ontem inteirinho, quer dizer, no Estado democrático, é o cidadão e o Estado. O cidadão, para conseguir controlar o Estado, tem que saber o que é o Estado. Então, no Brasil, gente, o povo não sabe o que paga imposto. Não sabe que paga imposto. Certo? Então, você começar a fazer... aqueles orçamentos públicos que são feitos em cidades pequenas, se você fizer a documentação, porque eles são feitas as audiências públicas, mas não é feita a documentação daquela audiência pública. O que aconteceu com aquela audiência pública? O que propôs aquela audiência pública? Entendeu? Para a pessoa não repetir a roda, não reinventar a roda. Mais alguém? Plateia. Eu só gostaria de pedir licença, só para fazer uma consideração, que a importância da aula da professora Tânia, pensamos em colocá-la quase no final, e o final nós vamos arrematar com a palestra do professor Flória, que é o presidente das escolas do Legislativos do Brasil e de Contas, exatamente para ir fechando um raciocínio na seguinte vertente, das necessidades e complicações que o agente público, o próprio Estado, vem enfrentando, as questões cruciais que cada um, dentro da sua função, enfrenta e encontra. E eu não sei se vocês perceberam, mas foi uma questão recorrente em quase todas as palestras, foi firmado a questão da capacitação, da lei de dados abertos, da necessidade de informação e da vinculação dessas informações via a própria ação do agente público. Então, eu gostaria de explicar para os senhores que foi feita a programação de uma forma que a gente fosse crescendo nesse raciocínio e que culminasse com algumas reflexões finais. Tá? Muito obrigada. Olha, eu só queria mostrar para vocês, tá, que o IPRS, aqui no portal Dados Abertos da Assembleia, tá? Nós não falamos muito de dado aberto, mas ontem na palestra do Tribunal de Contas foi mencionado isso. Quer dizer, você tem indicadores, além de você apresentar os relatórios, que foi a leitura que nós fizemos e que a SEAD fez e que os outros organismos fizeram, quer dizer, a leitura, quando eu dizer, é um relatório. Eu peguei todos os índices, apresentei os índices, botei lá escolaridade, saúde, renda, certo? A gente também fornece, tá, em dados abertos. Tá? Dados abertos permite que você faça uma leitura deles, use um software qualquer para ler esses dados, tá? De uma forma completamente diferente, com a metodologia que você entender. Nota, o dado aberto é o dado in natura. Então, vamos supor que o IPRS fale o IPVS fale dos moradores de rua.
O relatório e o CD que vocês viram e receberam, ele vai apresentar uma determinada leitura que foi feita pela SEAD. Ela pegou aqueles dados e apresentou de uma determinada forma, certo? Só que a gente disponibiliza também o que se chama de dados in natura, que permite, que é o banco de dados mesmo, certo? Que ele vai demorar, tá? Mas não abriu. Mas que permite que você pegue aquela base de dados in natura, em bruto, quer dizer, os dados em bruto, e pegue um determinado programa, um determinado software que você tenha para fazer uma leitura. Por exemplo, que você tenha desenvolvido um software para dizer, naquela cidade georreferenciada tem tantas ONGs, tantas ONGs, e eu posso pegar esses dados do IPRS e dispensar aquela leitura que foi feita no relatório e fazer a minha leitura. Aplicar lá, ele vai me dar outros gráficos, outras coisas em relação ao que eu tenho que planejar. Não tenho mais que... Tá, vocês podem... Isso aqui é dado aberto, tá? Eu coloco nas minhas bases de dados em bruto, certo? Os dados primários que eu coletei e tiro do meio aquela coisa que é muito importante, cada organização fazer um documento, fazer uma leitura. Mas eu permito que qualquer pessoa faça uma leitura diferente. Use aqueles IPRS, por exemplo, para fazer uma definição de cotas de programas de ação afirmativa nas universidades. Em vez de ser achômetro, X% para cá, X% para lá, tá bom, nós vamos ter cotas na educação, em programas afirmativos, só que nós vamos ter, por exemplo, no caso da Unesp, que tem no estado inteiro, tantas vagas não sei onde, tantas vagas não sei onde, em relação àquele número que eu coletei da base. Aqui eu tenho tantas pessoas com esse tipo de problema, e não uma coisa genérica no estado. Mas eu já estou ocupando muito tempo. Obrigada pela paciência. Tânia. Oi? Obrigado, professora Tânia Rodrigues, pela apresentação que nos fez. Muito obrigado. Sobre gestão da informação e controle social. E, nesse momento, a nossa diretora Desirê Demarco para a entrega do certificado, com nossos agradecimentos pela sua brilhante exposição. Muito obrigado.